Bom dia! Bom dia para você que se encontra aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, seja muito bem-vindo. Quem aqui está vindo pela primeira vez na Canção Nova, levanta a mão. Tem alguém que está vindo a primeira vez ali? Seja bem-vindo. Vamos aplaudir, gente? Tem mais alguém vindo pela primeira vez? Deixa eu ver. Isso, pode aplaudir com mais força, né, gente? Vamos aplaudir com mais força. Isso! Bem-vinda, viu? Que seja a primeira de muitas, tá bom? Eu sempre costumo dizer que quem bebe da água da Canção Nova volta, viu? Então bebe porque você vai voltar para cá. Também eu quero dizer um bom dia, né? E seja muito bem-vindo a você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, TV, rádio, internet. Uma alegria estarmos juntos, uma alegria poder chegar até aí onde você se encontra, no trabalho, em casa, né? Aonde você estiver, que Deus abençoe você. Está aqui, né, nessa câmera. Seja muito bem-vindo, tá bom? Que alegria estarmos juntos. Hoje uma pregação diferente, né? Para quem não me conhece, sou o missionário Alexandre Oliveira, da comunidade Canção Nova, e hoje estou muito bem acompanhado. Ela vai se apresentar. Então, quem é esta moça linda aqui ao meu lado, à minha esquerda? Ai, para. Oi, gente, eu sou a Beatriz, eu sou filha dele, e eu tenho 17 anos, e a gente vai pregar para vocês. Eu não sei o que falar quando eu me apresento. Tá, calma, eu vou fazer de novo. Oi, gente, eu sou a Beatriz, sou filha dele, tenho 17 anos. É isso. E nós vamos pregar. Você deve estar se perguntando, mas por que, né? Hoje pai e filha. Hoje nós temos a grata satisfação. Pega aqui, minha filha, aqui embaixo, aqui, isso. Hoje nós temos a grata satisfação, minha filha está mostrando, estamos lançando este livro, hashtag adolescente, quem sou eu, pela nossa editora Canção Nova, né? Você pode adquirir. Então, após a pregação, tá? Fica aí ligado, né? Mas até se você quiser, durante a pregação, você que está em casa, vai lá no seu smartphone, você abre lá, loja.cançãonova.com, loja.cançãonova.com, você adquire esse livro, apenas R$20,23, né? É isso o valor? Gente, está muito, e é maravilhoso, é o segundo livro, tá? Porque já tem o primeiro, né? O primeiro já saiu há alguns anos, e aí teve esse desafio de ser lançado um segundo livro. E aqui, depois os câmeras vão pegar, né? Tem a minha esposa linda e maravilhosa que está sentada ali. Mostra ela ali, Pio. Isso. Falou que não mas eu vou mostrar aqui, ó. Isso, a Roseni, meu amor. Ela, uma das organizadoras, quer dizer, ela é a organizadora deste livro. Esse livro é escrito por várias pessoas, vários autores. Inclusive eu também estou escrevendo nesse livro. Eu também. A Beatriz também. E além de nós dois, né? Tem outros, o professor Felipe Aquino, tem aqui artigo do Monsenhor Jonas Abib, da Sônia Venâncio, que reza o terço, né, terço mariano, Padre Anderson Marçal, Padre Sócio, Padre Márcio, que está lá em Brasília, tem a Ana Lúcia, né, que canta. Quem mais? Fala aí. E também tem oração, tem QR Code com oração exclusiva para quem comprar o livro, que é uma oração muito legal. Isso. Eu não vou dar spoiler. A minha esposa também escreve nesse livro. Então, assim, são vários temas, vários assuntos. Por exemplo, deixa eu pegar aqui: identidade, sentido da vida, sexualidade, autoestima, cura interior, sofrimento, medo, felicidade. Vários assuntos. Então, você que é pai e mãe aí, que tem um adolescente na sua casa, e ele está cheio de dúvida, nesse tempo de pandemia, o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu me sinto perdido, me sinto desorientado, não sei o que fazer. Dá esse livro para esse adolescente. É para o adolescente, tá? Não é tanto para o pai e para a mãe, não é para o adulto. Esse livro foi escrito na linguagem do adolescente, para que o adolescente leia e ele possa aqui, nesse livro, encontrar um sentido, uma resposta para a sua vida. Então, nós estamos aqui nessa quinta-feira especial de adoração, por causa do lançamento deste livro. É uma quinta-feira toda voltada para os adolescentes, não é isso? Lindo e maravilhoso. Mas também a palavra de Deus vai chegar para você que é adulto, para você que é criança, jovem, você que já está com o cabelinho branco, mas especial hoje é para os adolescentes, tá? E eu e a minha filha estamos aqui para falar um pouco sobre esse tema, que é o conflito entre gerações. Ela disse que ela tem 17 anos, e eu já estou lá na faixa já do pessoal para vacina, né? Eu já tenho 50 anos. Não parece, obrigado. Eu sei que não parece que eu tenho 50 anos. Não vou contar para as mulheres que estão aqui o segredo da minha pele jovial, do creme que eu... Não tem creme nenhum, tá? Graças a Deus, Deus me abençoou, né? Com essa jovialidade, ainda bem, né? Não estou tão jovem assim, né? A família já sabe que eu não ando tão jovem assim, né? A saúde vai, né?
vai exigindo um pouquinho mais, o tempo vai passando. Mas eu tenho 50 anos, nasci em 1970, sou de outra geração. E a minha filha que está aqui do meu lado é de outra geração. Eu nasci em 1970, você nasceu em que ano? 2003. Quando? 2003. 2003, eu nasci em 70. Então você vai imaginando a diferença da cabeça, da mentalidade. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu quero pegar com você, posso pegar a palavra? Conforme a gente combinou? Pode. Você quer falar alguma coisa antes? Não, pode ir. Então vamos. Então vamos começar com a palavra de Deus. A gente combinou aqui entre nós, eu não vou ficar falando o tempo todo não, porque vocês querem ouvir ela também, né? Mas eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra lá no livro de Gênesis. Você que está em casa, abra aí, livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis 22, versículo 1, seguintes. Você que está aqui no santuário, pode pegar. Gênesis 22, 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga Deus me acuda. Você vai achar essa passagem. É isso. Gênesis 22, 1. Seguintes. Eu vou ler e você acompanha comigo. Você que está sem a Bíblia, apenas escute, tá bom? É uma passagem bem conhecida, que é a passagem em que Abraão, Deus fala para Abraão para sacrificar o seu filho Isaque. E é uma passagem bem conhecida, do sacrifício de Isaque. Vamos lá, Gênesis 22, 1. Depois desses acontecimentos, Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse: Abraão. E ele respondeu: aqui estou. E Deus disse: toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre o monte que eu te indicar. Abraão levantou-se bem cedo, encilhou o jumento, tomou consigo 2 criados e o seu filho Isaque. Depois de ter rachado lenha para o holocausto, pôs-se a caminho para o lugar em que Deus lhe havia ordenado. No 3º dia, Abraão levantou os olhos e viu de longe o lugar. Disse então aos criados: esperai aqui com o jumento, enquanto eu e o menino vamos até lá. Depois de adorarmos a Deus, voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha para o holocausto e a pôs às costas do seu filho Isaque, enquanto ele levava o fogo e a faca. Os dois continuaram caminhando juntos. Isaque falou para seu pai Abraão e disse: pai, o que queres, meu filho? Respondeu ele. O menino disse: temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Somente até aí. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quando eu pedia para Deus uma palavra para essa pregação, falando sobre gerações, Deus me deu essa palavra. E eu não entendi a princípio por que Deus estava me dando essa palavra. E aqui eu não quero tanto abordar o sacrifício em si de Isaque. Mas o que eu quero que você reflita um pouquinho comigo é sobre exatamente essa dinâmica de pai e filho estarem caminhando juntos na direção do monte Sinai, aqui é o Monte Moriá, e eles caminhando ali na direção do Monte Moriá, e eles ali para o sacrifício, e eles indo ali para o sacrifício, pai e filho caminham juntos, 2 gerações, Abraão já de certa idade avançada, Isaque jovenzinho, e os 2 caminham juntos, indo para, o que diz Abraão aqui, versículo 6, depois de adorarmos a Deus, voltaremos a vós. Então Abraão disse para os seus 2 criados: nós estamos caminhando para adorar a Deus. Abraão sabe que ele está indo para fazer o sacrifício de seu filho. Você conhece o restante da história, eu não li porque você já conhece o resto. Na hora que ele vai sacrificar seu filho, o anjo do Senhor aparece e diz: não Abraão, não faça isso. Deus já viu que você de fato é obediente e tudo mais, e por causa disso a tua posteridade será numerosa como os grãos da areia da praia, como as estrelas do céu e etc, etc. Mas veja, Abraão viveu uma prova de fé, mas não é nisso que eu quero me deter também. O que eu quero me deter com você é que pai e filho, 2 gerações caminham juntas. E é interessante, porque nessa caminhada junto entre pai e filho, o pai já tem uma idade, ele não consegue carregar a lenha. O que ele faz? Diz a palavra, Abraão, versículo 6, tomou a lenha para o holocausto e a pôs às costas de seu filho. Ele precisava do vigor de Isaque.
Abraão já não tinha mais aquela saúde. Abraão já não tinha mais aquele vigor. Abraão precisava que seu filho mais novo, de outra geração, socorresse ele, sendo o apoio. Carrega a lenha para mim, porque você tem o vigor que hoje eu não tenho. Mas por outro lado, Isaac tem os seus questionamentos. Eu estou vendo, pai, o senhor está com fogo, está com a faca, eu estou carregando a lenha, mas cadê o cordeiro? Não estou vendo aqui o cordeiro para o holocausto. Onde está o cordeiro, pai? E ele pergunta para o pai. E veja que o pai aqui, ele não titubeia. Ele não fica, meu filho, peraí. Ele coça a cabeça e diz, nossa, e agora? Nossa, que pergunta difícil que você me deu, meu filho. Eu não sei onde é que tem um cordeiro. Ai, meu Jesus Cristinho, o que eu vou fazer agora que não tem um cordeiro? O que eu faço agora? Nada disso. A resposta de Abraão para o seu filho é uma resposta convicta, segura. Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. O Isaac, a geração mais nova, tinha perguntas. E quando ele pergunta para a geração mais velha lhe dá uma resposta decidida, convicta. A geração mais nova encontra na geração mais velha segurança. E a geração mais velha encontra na geração mais nova o vigor que ela precisa para continuar caminhando. Veja como existe uma cooperação bonita aqui nesse caminho para o Monte Moriá. A nossa vida, enquanto gerações diferentes, continua sendo uma caminhada em direção à montanha de Deus, em direção à vontade de Deus. Como Abraão e Isaac caminham em direção à vontade de Deus, nós também, pai e filha, caminham juntos em direção à vontade de Deus. Eu, Alexandre, preciso do vigor da minha filha, que é uma geração mais nova, e ela, sendo geração mais nova, precisa da minha segurança, de eu ter respostas claras e decididas. Mas como que eu vou fazer isso? Um pouquinho mais para frente a gente explica, porque tem com quem a gente aprender. Mas a gente aí precisa fazer essa pergunta, né? E é a pergunta que agora eu passo o microfone para minha filha, porque a gente precisa saber como é que isso se dá na prática, né? Oi, gente. Meu pai, quando a gente estava montando a pregação, ele falou assim, depois que eu falar a minha parte, aí a gente vai falar. Você vai falar quando você se sente seguro em mim, eu vou falar quando eu encontro o apoio e o vigor em você. Aí eu, beleza. Só que eu fiquei pensando, e eu queria falar uma situação específica em que eu encontro segurança no meu pai. E eu não consegui pensar em uma situação específica. Mas não é porque o meu pai não me dá segurança, é porque eu não tenho uma situação específica. Qualquer coisa eu sei que ele está ali, sabe? Não chora. Mas, eu vou contar uma história para vocês de como eu sempre sei que o meu pai vai me ajudar. Eu posso ficar tranquila. Teve uma vez que eu viajei lá para Belo Horizonte, faz 2 anos, e acabou que quando eu ia voltar, deu tudo errado. Não consegui voltar no ônibus que eu ia voltar, deu tudo errado. Aí, ok, aí eu fiquei meio desesperada. Só que aí foram falar com meu pai, que já estava aqui em Cachoeira. E aí falaram para ele que eu estava aqui ainda, que não sei o quê. E eu já estava assim, ele vai vir me buscar. Ele vai vir me buscar. E aí, não, ela vai em outro ônibus, a gente vai dar um jeito. E eu fiquei, não precisa, gente, ele vai vir me buscar, eu sei que ele vai vir me buscar. E ele falou, e eu não tinha falado nada para ele vir me buscar. Aí ele falou, não, segura aí que eu vou ir aí, para Belo Horizonte, de carro. E ele, não, segura lá aí que eu vou aí. E ele foi, mas eu já sabia. Aí falaram, ó, seu pai tá vindo, eu sei, eu já sabia que ele ia vir me buscar. E, é sempre assim, quando eu saio com os meus amigos, não tem carona para voltar, meu pai vai me buscar. Quando eu preciso de alguma coisa, meu pai, eu sei. Mesmo que seja, mesmo que seja a minha última opção, não minha última opção, mas não é o que estava combinado. Eu sei que se acontece de alguma coisa dar errado, eu sei que ele vai estar ali. E não é porque ele é meu chofer particular. Não é porque eu pago ele, ou não é porque ele se sente obrigado a fazer isso. Eu sei que ele vai fazer, porque ele faz isso desde que eu sou criança. E eu conheço meu pai na palma da minha mão. E eu sei exatamente o que ele vai fazer. Então, quando falavam, a gente vai dar um jeito, eu fiquei, o meu pai vai me buscar. Porque eu sabia, porque eu conheço esse cabeça dura aqui. Eu sei que ele gosta de resolver a coisa na hora. E eu sabia que ele ia querer a filhinha dele segura. E se deu errado uma vez, ele não ia fazer a filha dele de ônibus e dar errado de novo. Ele ia lá me buscar. E eu sempre sei que ele vai me buscar ou que ele vai me ajudar. Minha mãe viajou esses dias, foi cuidar da minha avó.
E aí ficou o meu pai comigo e com o meu irmão. E quando eu não podia ajudar na casa, que eu estava fazendo trabalho da escola, eu sabia que ia ter comida, eu sabia que meu pai ia dar um jeito, porque eu sei que ele não vai me deixar passar fome, eu sei que ele não vai me deixar ficar cansada. Eu queria um chiclete para eu continuar acordada. No outro dia eu acordei e meu pai tinha me dado um chiclete. E eu meio que sabia já que ele ia me dar um chiclete, porque ele escuta tudo. E eu sei o que ele vai fazer, porque eu sinto segurança nele e eu sou segura de que ele vai me ajudar, de que ele vai estar ali. Porque ele, quando eu era criança e eu não tinha noção disso, ele foi me ensinando com as ações. Eu vou estar ali. E agora que eu já entendo, eu ainda sei que ele vai estar ali. Não é porque eu cresci entre aspas, né? Porque estatura está um pouco difícil aqui. Com certeza vocês não acreditaram que eu tinha 17 anos quando eu falei. Mas, gente, eu juro que eu tenho, tá? Eu posso mostrar meu RG para vocês, se vocês quiserem. Eu tenho 17 anos. Mas, hoje em dia, quando eu tenho 17 anos, eu sei que quando eu tiver 30 anos, se alguma coisa der errado, ele caduquinha da cabeça, ele vai. Porque ele me ensinou isso. E, hoje em dia, eu sei. Tá chorando. Não, esse dia foi engraçado, porque ela ligou para mim, e aí a minha comadre ligou e falou assim: olha, ela tá aqui, não deu um probleminha no ônibus e não vai conseguir voltar hoje aí para Cachoeira Paulista. E eu estava na feira. E ela falou: mas olha, fica tranquilo, compadre, porque ela vai ficar aqui, mas a gente consegue para outra semana ela ir. Só que já estava acertado dela voltar naquele dia. Aí eu virei para minha comadre e falei: não, pode ficar tranquila que eu vou ir buscar. Ela: não, compadre, deixa que a gente vai resolver. Eu falei: não, pode ficar tranquila que eu estou indo aí buscar. Aí eu cheguei para minha esposa e falei: olha, a Beatriz deu um probleminha, ela não vai conseguir vir no ônibus, então eu estou indo lá buscar ela. Peguei um pacotinho de biscoito de maisena, uma garrafinha de água, viajei 8 horas. Saí de Cachoeira Paulista, peguei aqui de mim, fui até Belo Horizonte, fui e voltei no mesmo dia com a minha filha. Bate e volta. Chegamos no começo da madrugada, mas eu fui lá buscar. Mas não era porque eu estava assim agitado, teimoso e tudo mais. Era porque eu sabia que ela tinha já um compromisso, ela precisava voltar. E nessa hora, ela estava contando comigo, mesmo ela não falando, e ela chorava do outro lado do telefone, né? Que ela estava ali: pai, não vou conseguir voltar. Não, e aí qualquer pai, foram grossos comigo. Qualquer pai, qualquer mãe, quando vê o seu filho, né, assim, com o coração apertadinho, você já fica pensando: vou fazer alguma coisa. E a gente que tem como pai e mãe essa responsabilidade, é muito bonito quando isso acontece, quando isso dá certo. Naquele dia, graças a Deus, deu certo. Eu pude ir lá, né, trazer minha filha, né, e voltar para casa, a gente tudo com paz e segurança e felizes. E ela também. Agora eu vou falar, né, da segurança que você me dá. E recentemente, vou contar um exemplo bem atual. Eu trabalho na web. Hoje eu estou como gestor da web, então eu cuido dessa parte da internet. Só que interessante porque eu não sou uma pessoa muito antenada nessas coisas de internet. Eu não sou, mas eu estou lá, né? Eu sei trabalhar com pessoas, então estou lá coordenando a equipe e tal, né? Mas eu não, dessas coisas de internet, mas eu entendo male, né? E estou mexendo ali e tal, uma ou outra coisa eu entendo. Só que aí eu tive que fazer uma apresentação para a chefia, né? Tive que fazer uma apresentação para a chefia. E tinha que ser tudo naquele programa PowerPoint, que eu não sei mexer. E eu tinha que fazer uma apresentação bonita. Eu não sabia, gente. Eu não sabia. Poderia ter aprendido? Poderia, mas eu não sabia. Para quem que eu fui pedir socorro? Para a geração mais nova. Cheguei para a geração mais nova e falei: filha, socorre o pai. Eu tenho uma apresentação para fazer para a chefia e eu nem imagino como é que faz. Eu tenho um conteúdo, o texto eu tenho, mas faz um negócio bonito, bacana aí para mim aí para fazer. Essa menina chegou lá no computador, sentou lá e começou: pode deixar, pai. Tinha prazo para entregar, foi lá e fez. Gente, ela com a cabecinha dela, a criatividade dela, antenada, ligada, conectada, ela fez a apresentação como se fosse tipo um jogo de videogame. Um negócio assim que eu achei fantástico. E eu apresentei para o pessoal. O pessoal, quando viu a abertura da apresentação, falou: uau, nossa, parabéns. Então eu saí da reunião aplaudido, aquela coisa: oh, a chefia gostou, todo mundo, olha que apresentação bonita. Só que eu falei: não fui eu que fiz, não. Quem fez foi a minha filha, né? Falei: vamos lá, os louros, né? Créditos. Os créditos, né? Vão para minha filha, que fez. Mas eu falei para eles, eu não tinha capacidade de fazer. Quem que fez? A minha filha, que é uma geração mais nova que a minha, que tem a cabeça boa, antenada, conectada para isso e que me ajuda. E para mim não é vergonha nenhuma. Atenção, papais e mamães que estão me escutando agora, não tenha vergonha de dizer para o seu filho que nessas coisas de internet você não entende, você não sabe.
pergunta, peça, tenha humildade de pedir. Essa história de que papai sabe tudo, mamãe sabe tudo, na internet às vezes não dá muito certo não. Então às vezes nós somos outra geração, então a gente tem que chegar para essa geração mais nova e ter humildade de dizer, me ensina aqui, vovô, vovó, chega para o netinho, pergunte, netinho, me ensina aqui como é que é esse negócio aqui de tal de Pix, que eu não sei como é que funciona. Ele vai te ensinar lá, num piscar de olhos, pum, papá, mexe aqui, pronto, te ensinou. Às vezes te ensina tão rápido, né? Por exemplo, ela é uma geração do Vigor, me ajuda muito. Ela chegou esses dias para mim e disse assim, pai, olha aqui, descobri no Zap agora uma ferramenta que é uma maravilha. Chegou para mim, e eu falei, que ferramenta, filha? Olha, eu descobri aqui agora, olha, você avança o áudio. Então sabe aquele áudio que a comadre manda de 8 minutos e 35 segundos? Que fala, ô comadre, olha, hoje eu acordei de manhã e tomei o café. Aí vai contando todo dia, 20 minutos de áudio que você não aguenta, então agora existe uma ferramenta que você avança. Ela falou, pai, avança, tal. Eu falei, nossa, que legal. Aí eu tentei ouvir, gente, eu não consegui, porque ficava assim, eu não estou entendendo nada, eu não estou entendendo nada, eu não estou entendendo. Ela entende tudo. Ela vai, né? Ela entende tudo, eu não entendo nada. Eu falei, não quero mais saber disso não, eu não entendo nada. Eu nos meus 50 anos não entendo. Ela entende tudo. E ela fala, olha pai, inclusive ela gravou um áudio meu, falando com ela, super engraçado, né? E ela gravou a voz lá, eu falando. Eu coloquei na velocidade de 2 vezes, ficou parecendo um bichinho. Fiquei parecendo um bichinho. Mas assim, ela entende o que eu não entendo. E eu, por outro lado, entendo coisas da vida que ela não entende e que eu posso ajudá-la. Abraão e Isaac, 2 gerações, passa segurança e ao mesmo tempo passa conhecimento, passa experiência. Quantas vezes eu já tive que dizer para você, né minha filha, olha, não vai por aí não, que o pai já sabe que por esse caminho não vai dar certo, né? E quantas vezes você falou, não pai, peraí, o senhor está fazendo o caminho mais difícil. Aí ela tomava o celular aqui e falava, pai, é assim, pá, né? Aí eu olhava, é assim? Ela entende o que eu não entendo e eu entendo muitas vezes o que ela não entende e a gente vai se ajudando. Vamos continuar? Agora, para continuar, a gente vai contar mais experiência nossa, tá? Mas, quando eu estava pensando sobre a nossa pregação, a gente ainda não tinha conversado, eu falei, nossa, eu queria achar alguma coisa do catecismo, assim, para falar com mais propriedade, chique, né? Sabe? Eu sou chique, gente. E eu queria falar com mais propriedade, sabe? Só que eu não sou que nem meu pai. Meu pai, se você perguntar alguma coisa do catecismo, ele vai te falar um número. Eu não sei, aí eu tenho que ir lá no índice aqui, lá no final, aí eu tenho que pensar em alguma palavra-chave, aí eu tenho que procurar a palavra-chave para eu achar. Só que eu não sabia a palavra-chave para essa pregação. Aí eu fiquei, e agora? Aí eu, geração, não achei. Aí eu, tá, vou lá em família. Papel dos pais, papel dos filhos. Não, mas não é isso que eu queria achar. Não é isso ainda. Aí eu, tá, diferença, não achei, mas eu achei diversidade das criaturas. E aí eu achei esse texto aqui que eu vou ler para vocês e depois eu vou traduzir, porque até eu não entendi direito na hora que eu li, mas calma. É assim, Catecismo número 1936 a 1937. Quando nasce, o homem não dispõe de tudo aquilo que é necessário ao desenvolvimento de sua vida corporal e espiritual. Precisa dos outros. Aparecem diferenças ligadas à idade, às capacidades físicas, às aptidões intelectuais ou morais, aos intercâmbios de que cada um pôde se beneficiar, à distribuição das riquezas. Os talentos não são distribuídos de maneira igual. Essas diferenças pertencem ao plano de Deus. Ele quer que cada um receba do outro aquilo que precisa e que os que dispõem de talentos específicos comuniquem seus benefícios aos que deles precisam. As diferenças estimulam e muitas vezes obrigam as pessoas à magnanimidade, à benevolência e à partilha. Essas diferenças motivam as culturas a se enriquecerem umas às outras. Basicamente, o que diz aqui é que nós não somos todos iguais. E isso está no plano de Deus. Porque quando meu pai nasceu, ele não nasceu pronto para se desenvolver sozinho. E quando eu não nasci pronta para me desenvolver sozinha. Porque se fosse assim, por que Deus ia criar tanta gente? Não faz sentido. Mas é porque cada um tem uma missão, cada um tem um talento específico. E a gente vai se ajudando. E aqui fala, aparecem diferenças ligadas à idade.
a capacidade intelectual, a capacidade física, a capacidade moral. O meu pai, ele tem muito mais capacidade moral do que eu, por enquanto. Mas é porque ele já tem 50 anos. Ele viveu coisas, ele já quebrou a cara de várias maneiras que eu ainda não quebrei. E ele me ajuda a não quebrar a cara nesses momentos. E eu vou aprendendo com ele. Mas eu sei que também, às vezes, eu sei mais coisas do que ele. Às vezes porque a gente está em tempos diferentes. Porém, isso é tudo parte do plano de Deus. Às vezes a gente acha ruim. O tema é conflito de gerações. Mas não é para falar para vocês que eu e meu pai a gente briga o tempo todo. A gente briga. Até porque os dois têm um temperamento bem forte. Então, assim, é um pouco complicado. Mas a gente também não veio dizer que a gente é perfeito. Mas eu vim dizer que eu preciso dele e ele precisa de mim. Quando ele foi criado, Deus já tinha o plano dele me ter como filha. E que eu ia fazer coisas na vida dele. E quando eu fui criada com ele como pai. Porque Deus sabia que eu precisava dele para me educar e para fazer eu me tornar quem eu sou hoje. E tá tudo no plano de Deus. E às vezes, quando a gente fala disso, a gente não fala só de pai e filho. A gente fala de qualquer pessoa de uma geração mais velha e uma pessoa de uma geração mais nova. E quantas vezes hoje em dia a gente não vê pessoas mais velhas chamando adolescentes e jovens de aborrecentes? Quantas vezes a gente não vê adolescentes e jovens chamando os mais velhos de careta? E por quê? Por que a gente cria uma rixa entre gerações? Qual é o ponto disso? Porque sim, ele nasceu numa geração antiga minha, mas ele já foi a geração mais nova. Ele já foi a geração mais nova que teve que conflitar com uma geração mais velha. Hoje eu sou a geração mais nova, mas por que teria que existir um conflito? Sim, o meu pai, às vezes, eu acho ele meio brega. Acho. Pô, o cara nasceu em 1970. Tem coisa que eu fico... Não, pai. Não. E eu tenho certeza que, às vezes, ele me acha muito pra frente. Ele deve pensar, o que tá fazendo da sua vida? Você tá maluca? Mas acontece. E, às vezes, a gente tem esses conflitos porque é uma diferença. E essas coisas vão se conflitar. Acontece. Mas eu não acho meu pai careta. Porque eu sei que o meu pai já viveu muitas coisas. Nossa, quantas vezes eu já não me meti em treta, em briga com os meus amigos. Já não me senti mal, já não tive algum problema. E eu ia lá e o meu pai me falava o que eu tinha que fazer, porque ele já viveu aquilo. Meu pai e minha mãe, no caso. Porque eles já viveram aquilo. E, às vezes, não só o meu pai e a minha mãe, mas pessoas de geração mais velha. Quantas vezes eles não me ajudaram e me deram segurança? Não me ensinaram. Aqui na comunidade eu tenho vários tios, né, que são os membros da comunidade, que são irmãos de comunidade do meu pai, então são os meus tios de comunidade. E quantas vezes eu também já não aprendi com eles? Mas quantas vezes eu também já não entrei em conflito com eles? Mas o que eu quero dizer para vocês é que essa diferença não é uma coisa ruim. Porque pensa, está escrito no Catecismo da Igreja Católica, que é plano de Deus. Essas diferenças pertencem ao plano de Deus. E o plano de Deus é uma coisa ruim? Não é uma coisa ruim. Deus quis que eu e o meu pai pensássemos diferentes. Deus quis porque Ele sabe que eu posso ajudar o meu pai e o meu pai pode me ajudar. Mas, por exemplo, agora a gente está nessa era de tecnologias. Ok, tem muita coisa ruim. Tem muita gente da minha geração, incluindo eu, que às vezes depende da internet. Isso não é legal. Mas vamos pensar pelo lado positivo agora. Quantas pessoas a Canção Nova não consegue atingir por causa da tecnologia? Quantas pessoas a gente não consegue atingir do Brasil inteiro, do mundo inteiro, por causa das mídias sociais? Em 1970, ninguém conseguia fazer isso. Eu garanto para vocês que em 1970 não dava para fazer isso. Era por pombo correio. Mas não era tanto assim também. Mas não era. Mas quantas coisas também na época dele não eram melhores e ele me ensina hoje em dia. Por isso que a gente... Sim, existem coisas ruins, mas tudo que se você for parar para pensar, tem coisa ruim, mas não é por causa de Deus, é por causa do ser humano. Mas, olha o tanto de coisa boa que a gente ter um conflito de gerações não surge. O meu pai agora, ele tem um Instagram, ele evangeliza pelo Instagram, eu também evangelizo pelo Instagram. Mas quantas vezes ele e a minha mãe não precisaram da minha ajuda para fazer um post? Mas quantas vezes também, para uma pregação, para qualquer coisa, eu não precisei da ajuda do meu pai e da minha mãe? Porque
essa diferença é do plano de Deus. Nós temos talentos diferentes. Nós temos mentes diferentes. Mas isso não é ruim, porque pensa comigo, é Deus quem dá a luz ao cérebro dos seres humanos, é Ele que faz a gente descobrir as coisas. Então o mundo está evoluindo, em certos pontos é ruim, mas em certos pontos é porque Deus ilumina a mente do homem. E a gente se ajuda. Então, próxima vez que você vê um adolescente com dificuldades ou respondendo, não chama ele de aborrecente. Eu te garanto que isso dá só mais raiva no coração. Não chama ele de aborrecente. Conversa com ele, porque às vezes ele está inseguro, ele está sofrendo de ansiedade, ele está sofrendo de depressão e você não sabe, porque ele quis uma segurança e ele não achou. E às vezes, quando você entrar em contato com alguém mais velho, você adolescente que está me escutando agora, não chama ele de careta, não pare de dar ouvidos, porque às vezes pode vir uma palavra de sabedoria que era o que você estava precisando. Não é porque a gente está em novos tempos que os tempos atrás não são importantes. Porque a gente não estaria aqui hoje se não fosse por 1970. Se não fosse pela época do meu pai de 1970, que era o Pombo Correio, hoje a gente não teria o WhatsApp. Entende? E algum dia nós seremos a geração mais velha e nós teremos que passar a segurança. Mas como a gente vai passar a segurança se a gente não busca segurança? E como a gente vai passar a segurança se eles não dão segurança pra gente? O catecismo aqui ele fala, esse trecho que a Beatriz trouxe, 1936 e número 1937, fala assim que os talentos não são distribuídos de maneira igual. Então, aqui o catecismo vai falar a respeito desse talento. Aí continua no 1937 dizendo que Deus quer que cada um receba do outro aquilo que precisa e que os que dispõem de talentos específicos comuniquem seus benefícios aos que deles precisam. Lógico que aqui no catecismo está num contexto, dentro do artigo 3 aqui, falando da vocação do homem, falando sobre a justiça social. Mas na casa da gente, na família da gente, também é o lugar de se praticar essa justiça social. O lar da gente também é o lugar principal onde nós temos que distribuir esses talentos uns com os outros. Gente, uma das coisas mais tristes que acontece no seio de uma família, no seio de uma casa, de um lar, é quando os membros dessa família, marido, mulher, pais, filhos, irmãos, não enxergam mais os talentos que um e que o outro tem. Quando a gente dentro da casa, ao redor da mesa, fica ali, só enxerga o defeito. Ou pior, só espera para ver o defeito. Sabe quando a pessoa fica assim procurando? Vai errar agora, vai errar, esperando, vai errar. Errou! Eu sabia que você ia errar. Eu tinha certeza que você ia errar. A pessoa fica esperando a outra pessoa errar dentro de casa para daí depois, como diz aquele ditado, soltar os cachorros. Eu sabia que essa sua mudança não era mudança coisa nenhuma. Pau que nasce torto, morre torto mesmo, você não tem jeito para nada. Eu já sabia que você nunca ia se emendar. Gente, uma coisa que dói demais no coração de um filho, e eu sei disso porque já passei por essa idade, por essa fase, quando criança e adolescente, a palavra do pai e da mãe tem um peso muito grande. E eu que vivo aí rodando o Brasil hoje, não tanto porque a gente está na pandemia, né? Não sai muito em missão, mas quando eu saía por aí em missão, antes da pandemia, a gente saía muito, a gente via, atendia, rezava pelos jovens, o sofrimento do coração desses jovens, desses adolescentes, porque escutam da boca do pai e da mãe dizendo: você é um traste, você nunca vai ser ninguém na vida, você não tem futuro. Olha que dia foi que eu te gerei, que botei você no mundo, criatura, você só me dá desgosto. Imagina alguém crescer ouvindo isso, da boca do pai e da mãe. Isso não é dar segurança, isso não é dizer: Deus proverá, meu filho. Isso não é passar segurança. Pelo contrário, é como o filho, o adolescente está ali enterrado, com a cabeça na lama, e aí vai o pai e a mãe ainda pega o pé e enfia. Sabe assim, quando você aperta e vai lá, olha, engole essa lama, se afunde na lama. E como isso dói quando vem da boca do pai e da mãe. Mas também o contrário,
Quando o pai e a mãe investem tanto naquele filho, e quando eu digo investir, não é investir dinheiro, é investir tempo, investir diálogo, investir saúde. Quantos pais e mães que adoeceram, porque se gastaram tanto por causa dos seus filhos, perderam a saúde, noites mal dormidas, correria para lá e para cá, tudo para, como diz o pai e a mãe, dar um futuro melhor para o filho e para a filha. E aí sabe o que o pai e a mãe ganham do filho e da filha? Uma porta batida na cara. Pá! Não enche o saco, velho! Tu não sabe de nada! Acontece isso em muitas casas, casas cristãs, casas que têm imagem de Nossa Senhora, tem lá o crucifixo, tem a imagem do Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, tem lá casa cristã, católica. Você entra numa casa católica, mas é uma gritaria, é um xingamento, é uma desobediência, é uma rebeldia. É filho e filha falando com pai e mãe como se estivesse no mesmo patamar. Aí eu vou falar de igual para igual, e não se fala de igual para igual. Na lógica de Deus, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Na lógica de Deus, pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. Vou repetir para você entender, gravar na sua mente, no seu coração. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. Eu dependo muito da Beatriz, a Beatriz depende muito de mim. Só que a gente vive essa geração, só que fica muito claro, ela é minha filha. Por ela eu dou minha vida, por ela eu morro. E para ela também é muito claro, eu sou o pai dela. Eu sou amigo, sou companheiro, mas eu sou o pai. Quando eu preciso falar firme como pai, ela sabe como é que é, né? Sabe? Pai quando fala, filha, aí ela já sabe que muda. E a mãe é a mesma coisa, a mãe que está ali, a mesma coisa, quando fala. E é com a Beatriz Valdez de Oliveira, Jonas Valdez de Oliveira, quando sabe que pode ter o tamanho que for, meu filho é maior do que eu, 18 anos, grandão. Mas quando eu tenho que falar com ele, vamos ter uma conversa de homem aqui, homem para homem agora. Pai e filho, não é mais amiguinho não, pai e filho agora. Autoridade, talento, gente. E isso é importante que se fique isso nas casas, nos lares, porque a gente precisa descobrir o talento. Só que esse talento que a gente vai descobrindo, ele acontece numa harmonia. Ele acontece numa paz, e não num xingamento, e não numa discussão, e não numa intriga. E é por isso que a gente precisa entender muito bem que nós precisamos da ajuda de um professor. E aí eu quero entrar nisso, que a gente já estamos chegando já quase no final, mas eu quero, estamos quase chegando, mas eu quero ler para vocês isso que está aqui nesse livro na página 95. Depois eu digo quem foi que escreveu, tá bom? Mas eu quero ler só esses 2 parágrafos aqui. A pessoa, o autor que escreveu, são vários autores. Eu disse para você no começo da pregação que esse livro que nós estamos lançando hoje aqui oficialmente, né, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, #adolescente, quem sou eu? Este livro tem artigos aqui do Monsenhor Jonas Abib, do Roger Ferrari, que é um missionário da comunidade jovem, que está lá na Terra Santa, a Sônia Venâncio, que reza o terço mariano, minha filha Beatriz, a Sara Sabará, né, que canta aquela música, qual é a música que ela canta lá Maria passa na frente. Essa daí, Maria passa na frente. Então, tem o pessoal, eu escrevo, a Ivana escreve também, a Ivana, tem várias pessoas que escrevem aqui, se eu falar todo mundo, eu fico o resto da pregação todinha aqui, né? Várias pessoas aqui. E aí tem esse trecho aqui que eu quero ler, página 95, diz assim: da adolescência para a juventude, o que me salvou foi me encontrar com o amor de Deus por mim. A partir deste encontro, uma das coisas que comecei a fazer foi dizer com sinceridade ao meu pai, à minha mãe e aos meus irmãos: eu te amo. Olha o talento aí. Deus abençoe você, sua família, sua história. Não há, ou seja, não existe a família perfeita, mas Deus espera por cada um para iniciar este caminho de purificação e amor, um caminho de santidade. Veja, não tem a família perfeita. A família perfeita é a Trindade. Trindade é a família perfeita, a família, a Sagrada Família de Nazaré. A nossa família não é perfeita. Quantas vezes eu já tive que pedir perdão para Beatriz e ela pedir perdão para mim? A gente erra, a gente briga, discute, mas a gente procura viver uma harmonia. E a gente tem que aprender. Agora eu chego onde eu queria. Para chegar nessa família perfeita que está falando aqui,
E quem escreveu esse trecho aqui, falando, olha, da adolescência para a juventude, o que me salvou foi me encontrar com o amor de Deus por mim. E a partir desse encontro com o amor de Deus, essa pessoa que escreveu, disse assim, comecei a dizer com sinceridade ao meu pai, à minha mãe e aos meus irmãos, eu te amo. Querido adolescente, querido irmão e irmã adolescente, você jovem adolescente, se faz tempo que você não disse para o seu pai e para sua mãe, eu te amo, o que você está esperando? Está esperando morrer para dizer? Diga agora, muda, tenha esse encontro com Jesus. Hoje é o dia, daqui a pouco vamos adorar a Jesus. E que você peça para Jesus esse novo coração. Tenha esse encontro pessoal com Deus para você poder dizer isso. É possível? Sim, é possível. Quem escreveu isso daqui foi, vou dizer aqui quem é a autora, Roseni Valdez Oliveira. Roseni Valdez Oliveira. A minha esposa que está ali, meu amor. Pode mostrar ela ali? Cadê o Pio? Pio está aí? Pega ali, Pio, depois a imagem da minha esposa Roseni Valdez Oliveira. Ela que escreveu, né, meu amor? Falando aqui um pouco da sua história, que eu não vou contar não. Você tem que adquirir para saber da história dela. História de conversão. Mas ela escreveu. Quando ela teve um encontro com Deus, era adolescente. Teve um encontro com o amor de Deus, não foi, meu amor? E aí mudou de vida. E pôde dizer, te amo pai, te amo mãe, amo meus irmãos. Pôde dizer o amor. Ela não precisa ser a exceção. O que aconteceu com a Roseni seja a regra, que aconteça também com a sua vida. Queremos aprender com o Mestre Jesus. Eu quero terminar para a gente poder cantar essa canção. Você está vendo que a Beatriz aqui está preparando tudo? Jesus, ele viveu as duas gerações. Jesus foi adulto, mas Jesus também foi criança. Quando Jesus era criança, o que diz a palavra de Deus lá em Lucas? Ele era obediente ao seu pai e sua mãe, lhes era submisso, crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e diante dos homens. E como é que ele fazia com o pai e a mãe? Era submisso. Jesus não batia a porta do quarto e dizia, não me enche. Jesus não dizia para Nossa Senhora e São José, vocês não sabem de nada, eu que sei, eu sou dono do meu nariz. Jesus, quando adolescente, foi um adolescente de dar orgulho a seus pais, obediente, submisso, responsável. E Jesus, quando cresceu, ele não era um adulto que olhava para as gerações mais novas e falava, vocês não sabem de nada, vocês são uns inúteis, não sabem de nada da vida. Diz a palavra de Deus que Jesus encontrou um jovem rico. E o que diz a palavra de Deus? Que Jesus olhou para aquele jovem, olhou e amou aquele jovem. Jesus já era adulto. Ele olhou para aquele jovem, para aquele adolescente e amou com o seu olhar. E amando com o seu olhar, ele fez isso. E ele olhava para as crianças e dizia, deixai vir as minhas criancinhas. Jesus nos ensina, quando o adolescente, a olhar para as gerações mais velhas e olhar com respeito, com amor, com obediência, até mesmo com admiração, e dizer para essas gerações mais novas, dizer para essas gerações mais velhas, dizer, olha, eu quero aprender com vocês, quero aprender com o exemplo de vocês, com a experiência de vocês. Por outro lado, Jesus, já adulto, ensina para a gente que é pai e mãe, para a gente que tem cabelo branco, para a gente que acha que já sabe tudo na vida. Ele ensina para nós que a gente tem que olhar para os mais jovens, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, e olhar e amar. Que hoje, nessa pregação, a gente peça para Jesus, e agora eu me coloco como a geração mais velha, e eu estou pedindo para Deus essa graça agora, nessa canção que a Beatriz teve a inspiração de trazer para nós, que a gente vai rezar com ela. Eu quero pedir para nós, de cabelinho branco, para nós adultos, que se a gente não tiver nada de bom para dizer para o adolescente, que Jesus nos ensine a ficarmos quietos. Vou repetir. Se eu e você que somos adultos, se eu não tenho nada de bom para dizer para aquele que é mais jovem do que eu, para aquele adolescente que está tentando descobrir a vida e que tem tanto talento para me dar, para me oferecer, se eu não tenho algo de bom para falar, então que eu me silencie. É melhor ficar quieto do que eu pôr ele para baixo. Infelizmente tem muito adulto, eu digo isso com muita dor no coração, tem muito adulto massacrando os adolescentes, falando tanta coisa que dói no coração dessa geração. Por outro lado, você é adolescente, eu já fui adolescente. Estou pedindo a Jesus que te dê a graça de você também ter mais respeito para com seus pais, para aqueles seus avós, para aqueles que têm os cabelinhos brancos,
E tenha humildade, adolescente, de aprender com eles. Ouvir, dizer, me ensina, me educa. Eu quero aprender com você, com o seu exemplo de vida. Saiba que esse vovozinho, essa vovozinha, tem muita coisa boa ainda para te ensinar. Que você aprenda com Jesus. Vamos cantar? Eu decidi cantar essa música, eu quero que vocês prestem muita atenção, você que está aí de casa e você que está aqui. Quero que você preste muita atenção no que essa música diz. E aí a gente vai começar a rezar com ela, mas antes eu vou explicar para vocês o porquê que eu trouxe. Mas antes, vocês precisam escutar. Calma aí, vamos lá, tô nervosa. Uma música bem conhecida. Você acompanha para nós, maestro. Acompanha a música. Tá bom. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, que eu não falasse tudo de uma vez, e perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel, e ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Agora eu quero ouvir você cantando. Você vai cantar com a gente só esse refrão. Põe a mão no peito, põe a mão no coração, fecha seus olhos agora, e você vai cantar isso. Aprender a amar como Jesus amou. Independente se você é adulto, independente se você é adolescente,
independente se você é criança, está aí com o cabelinho branco, independente do que você está vivendo hoje na sua casa, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus amou, sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Mas antes da gente cantar, eu só queria te dizer uma coisa. Eu estava cantando essa música aleatoriamente no meu quarto lá, tocando no ukulele. E Deus colocou no meu coração que eu tinha que trazer essa música para pregação, porque, presta atenção, você prestou atenção na letra? Na historinha da música? É uma criança falando com um adulto. É a geração mais nova falando com a geração mais velha. É a geração mais nova perguntando para a geração mais velha: o que eu faço para ser feliz? O que eu faço? E a geração mais velha explicando várias vezes, quantas vezes for necessário. E a última estrofe diz assim: pedir que ao transmitir fosse fiel. E aí é a vez que a criança vai dizer. Fala, e ao meu lado a criança foi dizendo assim, porque a geração mais nova escutou ele repetindo. E aí ela falou: mas por mais que a gente tenha os conflitos, nem tudo de 1970 eu vou seguir o que o meu pai acredita. Nem tudo, às vezes eu penso de um jeito diferente dele. E tudo bem, eu sou livre para pensar de um jeito diferente dele. Porque o que realmente ele tem que passar para mim é o segredo para ser feliz. Amar como Jesus amou. Ser imagem e semelhança de Jesus. É isso. Às vezes eu vou querer pintar meu cabelo de rosa. Meu pai vai pensar: por que você vai pintar seu cabelo de rosa? Eu vou ficar: eu quero pintar meu cabelo de rosa. Tudo bem, porque eu vou pintar meu cabelo de rosa, mas isso não significa que eu virei rebelde, porque o meu pai me ensinou quando eu era criança a amar como Jesus amou, a ser imagem e semelhança de Jesus. E é isso. E muitas vezes a gente tem se preocupado com as coisas erradas. Muitas vezes pais querem passar para os filhos as coisas erradas, e os filhos se afastam. E muitas vezes os filhos buscam as coisas erradas. Mas é essa a conversa principal das gerações. É isso que lá em 2060 a gente ainda tem que ter conservado no nosso coração. A tecnologia vai estar diferente, a forma de estudar vai estar diferente, os empregos vão estar diferentes, muita coisa vai estar diferente. Mas a gente ainda tem que ter no nosso coração que eu tenho que amar como Jesus amou, porque eu vou passar para os meus filhos isso, e os meus filhos vão passar para os netos deles, porque o meu pai passou para mim. E é isso. E é isso que a gente precisa passar. É esse diálogo que a gente tem que ter. É isso que realmente importa. Então agora, como meu pai disse, canta com a gente esse refrão a partir do amar como Jesus amou. Feche seus olhos, coloca a mão sobre o peito, sobre o coração. Ao final dessa pregação, peça isso. Daqui a pouquinho Jesus, aquele que vai nos ensinar a amar como Ele, sonhar como Ele, pensar como Ele, servir como Ele, enfim, viver como Ele. Ele vai estar aqui no meio de nós, no Santíssimo Sacramento. E nós, adultos, adolescentes, idosos, crianças, queremos isso. Aprender a viver bem como família, viver o amor. Canta, canta isso. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Vamos aplaudir a Jesus. Aplauda Jesus. Sim, pode aplaudir. Você que está em casa também, faça isso. Aplauda Jesus. Vamos cantar essa música agora. Vamos cantar agora acompanhado do teclado mais uma vez, para a gente poder rezar. Vai ficando de pé. Vamos nos preparar para receber o Senhor, que daqui a pouquinho vai chegar aqui entre nós. Se você quiser lá para cantar, a gente já vamos cantar essa música de novo. E eu quero, enquanto ela se prepara lá, me lembrei dessa historinha. Vou terminar com a historinha. A gente sempre termina com historinha, né? Então eu vou contar a historinha. Tinha um senhorzinho, vovozinho, velhinho, de idade, foi morar com seu filho, a sua nora e o netinho de 4 anos de idade. Esse senhorzinho, ele tinha já uma certa idade, então a mão dele tremia muito. E na hora deles comerem a comida,
aquele senhorzinho, coitado, ele derrubava as coisas, derrubava o arroz, derrubava o feijão, derrubava o copinho de leite na toalha da cozinha, derrubava tudo. E aí quando ele derrubava as coisas todas, a nora já não tinha paciência alguma, xingava o pobre do velhinho, brigava com o velhinho, e ela chegou para o marido e disse: meu bem, não dá mais, vovô está sujando tudo, emporcalhando a mesa, não tem mais condições. O filho então tomou a seguinte decisão: pegou o vovô, colocou ele numa mesa ali, afastadinha no canto da cozinha, e comprou para ele uma tigelinha de madeira, e deixou ali o vovô comendo com a tigelinha de madeira. O netinho de 4 anos ficou observando tudo isso, e aí eles observavam que o vovozinho comendo ali, naquele canto da cozinha, naquela mesinha, afastado do resto da família, com a tigelinha de madeira, eles observavam que o vovozinho caiu uma lágrima, ele chorava. E aí, eles ficaram daquele jeito. Ninguém se comoveu. Um dia o pai chegando do trabalho, vê a criança, o garotinho de 4 aninhos ali, mexendo numa sucatinha de madeira. E aí o pai chega para o filho e fala: filho, o que você está fazendo? E aí o filho fala: papai, eu estou fazendo uma tigelinha de madeira para o senhor e para a mamãe, para que quando vocês ficarem velhinhos, eu vou dar de presente para vocês. Aquele pai levou um choque, um impacto, e depois daquele dia ele pegou o vovô, trouxe de volta para a mesa, tirou a tigelinha de madeira, deu prato de vidro, e aquele vovô pôde viver com a sua família o resto da sua vida. Essa história vem bem para dizer para nós, talvez hoje na nossa casa a gente esteja construindo uma tigela de madeira para os nossos, colocando os nossos de canto. Desfaz hoje a tigela de madeira. Jesus está chegando agora para ser adorado. E eu peço nessa adoração que hoje Jesus nos ensine a amar como Ele amou, e que caia por terra toda e qualquer tigela de madeira que a gente possa ter construído na nossa casa, no nosso casamento, entre pais e filhos, botando as pessoas da nossa casa de canto, de escanteio. Que o amor prevaleça.